Em meio ao trânsito e à correria do dia a dia, tem gente que parece nem notar o movimento ao redor. Olhar atento, mas não para a rua, e sim para a tela do celular. Nas calçadas, a cena se repete. Passos apressados, mas a atenção dividida com o mundo virtual. O risco é de tropeços, acidentes e até de perder momentos que estão bem distante dos olhos. Ao longo do dia, nós vamos a muitos lugares. São várias paisagens, vários espaços, mas muitas vezes nós nos perdemos num ambiente virtual. O hábito virou rotina, seja para responder mensagens, atualizar redes sociais ou simplesmente passar o tempo. O celular acompanha cada passo, muitas vezes roubando o lugar do contato com o que está à volta. A tecnologia aproxima quem está distante, mas também pode afastar quem está perto. Assim, a gente precisa pensar o seguinte, o que é normal? Normal é uma ferramenta a qual me dá todo auxílio. Hoje a gente tem um celular que nos dá condições de localização, conhecer pessoas de outro lugar, como a rede social. O excesso dele, como tudo que é excesso faz mal e torna uma dependência, a gente precisa entender que o nosso cérebro ele é uma neuroplasticidade. É dopamina. Então, o brilho do celular, o brilho, as cores quentes, isso ativa a área do nosso cérebro. Então, quais seriam os danos? Pensando em excessivo, tá? Porque é uma ferramenta que é muito utilitária para nós. Atropelamentos, mudança de comportamento, negligências no trânsito, inclusive. Se a gente for fazer um levantamento, 75% dos acidentes hoje ocasionados está ligado ao celular. Porque se vibrar, Ney, aqui dentro vai ativar uma chavinha em querer olhar. E a gente é curioso, né? Neurologicamente, isso é adaptativo. Imagina uma dopamina rápida no teu cérebro. Ele vai querer mais. E o celular, ele é essa dopamina de estímulo o tempo inteiro. E aí as pessoas hoje praticamente não conseguem ficar sem o celular. Como você disse, apesar da utilidade, mas muitas vezes as pessoas estão caminhando na rua, estão com o celular, infelizmente, dirigindo e atentas ao celular. Como fazer para que isso não seja, né, não quero usar esse termo, mas um vício? Assim como qualquer outra droga que ativa o nosso cérebro na sensação de punição e prazer, eu acredito que é o sujeito tomar consciência de quem está no controle, a máquina ou ele. A gente precisa entender que tudo tem um limite. Ney, você está andando na rua, na faixa de pedestre, eu preciso ter uma atenção concentrada, não é pelo fato de eu estar na faixa que eu não preciso ter uma atenção. E quem está dirigindo também precisa ter uma atenção. O excesso de telas tira da minha capacidade de percepção e atenção concentrada. Manfred, que é um psiquiatra alemão, ele fala sobre a demência digital. O que é isso? O meu cérebro ele sabe onde procurar, mas ele não grava. Tem pessoas que têm até esquecido, durante o dirigir, a marcha. De tão automático que as coisas estão. Esqueci a marcha. Pedestres esquecendo a localidade, passa por aquilo ali todos os dias, ele vai parar em outro lugar, porque ele está com a cabeça baixa e digitando, não percebendo. Isso facilita também a questão dos furtos, né? Porque enquanto o outro está olhando para você, você está olhando para onde? Então, acho que é importante a gente ter uma noção de percepção também. Tem uma coisa assim, quando a pessoa está andando sem nada, né, andando, muitas vezes ela está olhando para dentro, ou seja, ela está perdida nos seus pensamentos. E hoje em dia as pessoas ficam perdidas olhando para a tela, né? E elas acabam, você até falou aí, acabam perdendo o que está em volta e até o contato com outras pessoas. Isso tem também até um tema que está sendo estudado sobre a mudança comportamental do sujeito a partir do uso excessivo das telas. Vamos pensar assim, no banco, as pessoas antes conversavam. Se você olhar hoje no banco, as pessoas estão voltadas para o celular. No restaurante, que é o momento de você conversar com teu cônjuge, com teus filhos, cada um está com o celular. Isso é o excessivo, eu entender qual é o momento de parar. Né? Agora eu estou parada conversando com você. Imagina se você está conversando comigo e eu estou aqui. Isso gera o quê? Uma interrupção na nossa relação afetiva. Então, o excessivo das telas não é a gente ser hipócrita no sentido de julgamento. Eu acho que a gente precisa entender que tudo que a mais faz mal.
e que a gente gosta do adaptativo, a gente gosta do conforto, e o celular é um conforto, mas a gente precisa entender que a gente está perdendo a nossa essência. Ney, se a gente anda com o vidro do carro fechado, você vê o que está ao redor? Não. Se a gente anda com o celular na mão, escrevendo, você perde toda essa beleza que nós temos ao redor, que é o sentir as coisas. E a ideia, eu acho que dessa matéria, importante nesse momento, é fazer a gente o quê? Sentir. Não é negar a possibilidade de informação, mas é sentir. Tem um verbo que eu sempre questiono, mas que acho que cabe aqui, você vai nos explicar. Hoje se fala, precisamos humanizar isso, humanizar aquilo. Eu acho até um tanto quanto redundante. Será que nesse momento, por conta do excesso de telas, nós teremos que humanizar o ser humano? Sim. Não só o ser humano, eu acho que é humanizar os nossos comportamentos, né? Porque o ser humano, ele já tem essa percepção de que ele precisa melhorar quanto pessoa. O difícil é como fazer isso. Como eu ficar com o celular e não olhar enquanto eu estou dirigindo? Como eu, numa conversa, não deixar o celular de lado para poder dar atenção? Eu acho que é quando a gente percebe que as pessoas estão indo embora, quando o tempo delas encerra aqui na Terra. Quando a gente se dá conta, a gente não tem uma memória daquela pessoa mais. Por quê? Porque aquele dia que eu estaria conversando com ela, eu estava prestando atenção em outra coisa. Então, eu acho que é levar uma reflexão para a população, inclusive para mim, para você, porque nós somos humanos, de frear os nossos comportamentos. Entender que as ferramentas são importantes para nós, elas nos facilitam. Mas como fazer isso? Desintoxicar. Vai dormir? Coloca o celular um pouco longe, né? Vai almoçar? Deixa o celular de lado. É tirar tempo para aquele momento, para o tempo real, o agora, entende? Acredito que é essa a humanização. Refletir sobre.